Boa noite, pessoal. Meu nome é Diego. Hoje a gente vai falar sobre PWAs. É uma tecnologia que não é tão nova, então eu acredito que vários de vocês já ouviram falar, já sabem mais ou menos como funciona. Alguém conhece PWA? Já mexeu alguma coisa? Tem algumas pessoas. Legal. Então, PWA é uma aplicação web, Progressive Web App, é uma aplicação web progressiva que utiliza recursos modernos para oferecer uma experiência similar a apps nativos. E no título eu falo que é para o mobile, mas na verdade ela é mais do que isso. Você consegue instalá-la nativamente no Windows, no Linux, no macOS, ou no iOS, ou no Android. Ela permite esse tipo de instalação e ela funciona como um aplicativo nativo mesmo. Por padrão, ela vai necessitar acesso à internet, mas você tem recursos dentro do PWA para você fazer esse aplicativo funcionar offline. E é uma aplicação web rodando local sem acesso à internet. Para você poder suportar e fazer uma PWA, você precisa ter seu web app já feito, digamos assim. Ele precisa ser responsivo, independente de rede, isso é opcional, instalável e rápido, com uso de cache. E eu vou mostrar um pouco sobre como isso funciona. Aqui eu tenho uma tela para exemplificar um PWA. Essa é a tela do funil do EasyLemon, que é o CRM que eu mencionei. Ela é responsiva. Essa aqui é a tela, um screenshot em desktop. Esse é um screenshot em um iPad, num tablet. E aqui é um screenshot do aplicativo rodando no iOS. O que é interessante aqui até mencionar, hoje a gente tem muito recurso de navegador, CSS, JavaScript, que permite você fazer comportamentos que antigamente você precisava muito código, muito JavaScript. Por exemplo, esse comportamento, vocês percebem que quando as colunas estão sendo transformadas, o próprio sistema mantém uma coluna centralizada, ele não para a scrollagem no meio de uma coluna. Isso a gente consegue atingir só com CSS hoje. Então, tem diversos recursos hoje. E toda vez que eu preciso fazer algo assim, eu vou procurar na internet se já tem algo pronto. E é incrível que eles já evoluíram com CSS desse. Enfim, esse aplicativo, se você abrir ele num celular, aqui eu abri no caso no iOS, no Safari. Se eu clico naquele link de compartilhar, que é o central ali embaixo, e eu escolho a opção Add to Home Screen, que seria para adicionar a tela inicial, ele já oferece o nome do aplicativo, o ícone, e se eu clico em ADD lá em cima, o aplicativo aparece na tela inicial do celular. Isso é um PWA, você instala ele em poucos passos a partir do site que você visita, que é onde a aplicação está rodando. E daí, se eu clico lá, ele vai abrir o EasyLemon rodando na internet e fica local, de fácil acesso para o usuário. Como que a gente constrói um PWA? Eu criei um aplicativo de exemplo bem enxuto para a gente entender os componentes que fazem parte do PWA. Se você for adicionar um aplicativo que você já tem, você não vai precisar do index.html, você já tem o app, você vai precisar os outros arquivos, que vai ser a tua logo, que também já deve existir, um arquivo de manifesto e um service worker. Esses são os principais elementos do PWA. Abrindo o primeiro deles, que é o index.html, aqui eu tenho um snippet, um markup bem básico, só para ilustração mesmo. A gente tem um título na linha 12 aqui, que é Olá Mundos, é todo o conteúdo que eu tenho nesse app. E agora a gente vai fazer as modificações necessárias para transformar esse aplicativo aqui num PWA. A primeira modificação é adicionar um link do tipo manifesto. Isso aqui é similar a quando você adiciona um link para CSS e você aponta para o teu arquivo JSON de manifesto, que a gente vai explicar melhor mais para frente. Outro ponto que precisa seria você registrar um Service Worker, que eu também vou explicar adiante como que para que ele serve. Vou dar uma geral agora. O Service Worker ele é um arquivo JavaScript que você consegue rodar alguma lógica em plano de fundo. Ele fica sendo executado pela plataforma, onde você estiver rodando, o sistema operacional que gerencia isso. Nem todo navegador suporta, então é bom você colocar esse if service working in navigator para não executar essa linha se não tiver suporte.
e então eu registro aquele service worker, que é o caminho para o arquivo JavaScript, que vai rodar em plano de fundo e faz parte da PWA. Essas são as modificações que eu preciso no arquivo de index. Agora indo para o segundo arquivo, o de manifesto. Esse arquivo ele possui muitas configurações. Aqui é um exemplo bem básico, com o nome da aplicação. Ele tem esse short name, a URL de início, tem um vetor de ícones, a cor do tema, a cor do background e uma opção de display que ele entra em full screen. A ideia é que quando você abra o PWA, ele não mostre a barra de endereços do navegador, ele entra em full screen como se fosse um app nativo rodando e o usuário não tem acesso à barra de endereços. Ele fica muito similar a um aplicativo nativo e muitas vezes até você nem consegue perceber que não é um aplicativo nativo. E a orientação preferida dele que é em modo retrato. Como eu falei, tem várias outras configurações aqui. Uma interessante aqui é aquela configuração na linha 5 que é de ícones. Eu vou usar uma ferramenta, é muito interessante essa PWA Asset Generator. Ele é um executável, você consegue instalar local, é uma ferramenta JavaScript que gera os ícones a partir de uma logo, um PNG inicial que você dá para ele. Ele gera para você os ícones em outras dimensões que vão ser úteis para diversas plataformas que você for publicar o PWA. Então aqui mostrando ele funcionando, depois de ter instalado, eu chamo aquele comando lá em cima e passo a minha logo.png e ele vai fazer todo um resize, adicionar plano de fundo e ele já gera no final um snippet, tanto HTML, que eu posso jogar no meu index para definir, aquilo prover arquivos de imagem para a plataforma Apple, e um pouco acima disso ele tem o JSON, que eu posso simplesmente copiar e colar no meu arquivo de manifesto. E aqui mostrando o resultado, ele criou diversos logos com vários tamanhos diferentes, que é o PWA vai usar. E aí eu só jogo naquela pasta e o JSON eu colo aqui no lugar dos ícones e está configurado meus ícones. Então é super fácil de fazer, de gerar. E agora então falando um pouco mais sobre o Service Worker. Ele é um código JavaScript que permite interceptar a comunicação entre o seu PWA e o servidor. Ele permite utilizar cache para funcionamento offline. Então, com o Service Worker, toda requisição, você consegue configurar ele de uma forma que toda requisição, o usuário clicou num link, o usuário clicou no botão, submeteu um form, toda requisição que vai sair do navegador, ele vai passar pelo seu Service Worker. Aí, no Service Worker, você pode definir, eu quero atender essa requisição com cache, eu quero atender essa requisição local, ou eu vou deixar essa requisição fluir para a internet e buscar dados na internet. E nele você consegue criar pré-cache quando o usuário instala o aplicativo para funcionamento offline. É um pouco trabalhoso de fazer, não é mágico essa parte, e eu até hoje eu não precisei, os PWAs que eu criei, eles todos necessitam de internet para funcionar, não tem outra forma. Então, para mim, essa parte de cache não é tão útil, mas quem precisa de algo mais elaborado, é muito interessante ter essa funcionalidade. Ele executa em segundo plano, ele habilita também notificações push, então ele fica lá ouvindo, rodando em segundo plano quando você recebe, quando você manda uma notificação para o usuário, você pode usar um Firebase e utilizar a API de notificações do navegador mesmo, JavaScript mesmo, e você consegue enviar uma notificação push nativa para o celular, por exemplo, que está com um app rodando. Ou até mesmo hoje em dia, você já deve ter visto, quando você usa o Chrome, ele pede para notificar, se você autoriza, aparece aquela notificação na direita em cima do Chrome, aquilo é a API Notifications do navegador. E permite detectar eventos, como quando o PWA é instalado, que é um cenário interessante para criar cache, como eu mencionei antes. Para mostrar um pouquinho um exemplo de Service Worker, quero falar sobre esse Workbox aqui, que ele é uma biblioteca da Google. Ele simplifica a criação e gerenciamento de Service Workers para PWAs. Ele possui diversos módulos, mas acho que o mais interessante é o Workbox Routing, que encaminha solicitações para diferentes funções que fornecem respostas. Ele é uma implementação do manipulador de eventos FET, esse cara aí que a gente consegue usar para mapear uma rota, um caminho específico para um handler JavaScript que vai ou ler de um cache ou deixar aquela requisição fluir para a internet. Ele tem Workbox Strategies, que é um conjunto de estratégias de armazenamento em cache, em tempo de execução, que lida com uma resposta a uma solicitação.
Pre-caching, que é para fazer o cache logo quando você instala o aplicativo. Se você quiser já baixar alguns assets para funcionamento offline, você consegue fazer com esse cara. E o Workbox Window, que é o conjunto de módulos destinado a ser executado enquanto usa a janela, seja nas páginas web PWA. Esse aqui eu não cheguei a usar no meu teste, mas tem um link para a documentação aqui que explica certinho como usa cada um deles. Aqui no funcionamento é o gráfico que eles têm lá em inglês, que eu baixei, do Workbox Routing. Quando uma requisição é feita, digamos, o usuário submeteu um formulário, ele vai entrar nessa árvore de decisão aqui, e se ele encontra uma rota que dá match, ele vai jogar para o handler daquela rota, que é um JavaScript, e daí o handler executa. Se não tiver, ele cai para outros handlers que tenha possivelmente na linha, ou se não tiver, daí ele vai deixar a requisição fluir para a internet. Então, através desse cara, você consegue, e aqui é um exemplo de como fazer isso, você registra uma rota, e aqui você pode ver que é dentro do serviceworker.js, então ele vai rodar em plano de fundo aqui, que é a própria plataforma que roda, ele vai registrar essa rota, e aqui é um exemplo apenas, checando se o destino é uma imagem, ele vai retornar uma estratégia que é cache first, e automaticamente tudo que é imagem ele vai puxar da internet e fazer cache, Eles têm outra estratégia aqui embaixo que ele oferece out of the box, que é o network first, que você diz, eu quero sempre buscar na internet quando a internet está disponível, porque às vezes é uma imagem que muda com frequência, e quando não estiver disponível a internet, aí ele vai ler no cache. Esse é um exemplo de uso do Service Worker. E aqui outro exemplo que a gente consegue fazer dentro do Service Worker, que é registrar eventos. Esse install aqui acontece, ele é disparado toda vez que o usuário visita o site pela primeira vez, e nesse momento você pode fazer um pré-cache, por exemplo. Digamos que eu quero baixar todas as imagens, todos os ícones, arquivos de fonte, alguma coisa assim, para já ficar disponível para uso offline. É nesse momento que você faria essa lógica. Agora, para mostrar esse PWA que a gente concluiu aqui, rodando, eu vou usar esse NTX Serve aqui, que ele é uma forma fácil de servir um arquivo, servir uma pasta local, um index.html, que é aquele que vocês viram antes, e agora eu posso abrir esse meu localhost 3000, e esse é meu PWA. Não tem nenhum conteúdo, é só o Olá1 que eu adicionei, mas o que é interessante aqui, se vocês repararem na barra de endereços, na direita lá tem um monitorzinho e uma seta para baixo. Aquilo é o botão instalar. Isso só aparece em PWA. Se vocês já viram algum site na internet que usa isso aí, permite você instalar. Eu acho que o aplicativo do Hangouts, do Google Meet, era PWA antigamente. Acho que o WhatsApp tem PWA também. E quando você clica nele, aparece a janela. Aí ele já traz, que ele leu do manifesto, o ícone, o nome do aplicativo e a rota que ele vai servir. Eu clico em instalar, por exemplo, aqui eu instalei na minha máquina local só para ilustrar, e está lá, junto com os meus aplicativos, como se fosse um aplicativo nativo. Está o PWA Talk, lá em cima está o EasyLemon, que eu já tinha instalado, e quando eu abro o PWA Talk, é essa janela que ele abre. Como isso aqui funciona? Quando eu abro esse aplicativo, isso aqui é como se fosse um navegador, ele não tem barra de endereços, ele vai abrir o teu HTML, renderizar teu CSS, teu JavaScript, e rodar como se fosse um app nativo. O usuário tem uma experiência mais imersiva, digamos assim, e hoje, até a gente vai falar um pouco sobre isso depois, as APIs de navegador, eles são muito avançadas, então tem muita coisa que você consegue fazer, como push notification, e tem mais alguns exemplos interessantes que eu vou trazer para vocês, mas é assim que funciona o PWA. Voltando para o Chrome, se você inspecionar o DevTools lá e na aba Application, você vai ter detalhes do teu manifesto. O Chrome tem todo um ferramental para você debugar e verificar como está o teu PWA, se ele está correto, se ele foi lido pelo navegador. Aqui ele até tem detalhes do Service Workers, ele permite você fazer uma notificação push de teste, enfim, tem várias opções aqui para trabalhar com PWAs dentro do navegador Chrome. E agora eu quero mostrar para vocês que isso que a gente fez aqui seria aquela instalação que eu mostrei no início, que você adiciona na tela inicial e vai usando dessa forma. Tem uma forma
porque é interessante para muitas empresas ter uma exposição nas lojas dos aplicativos, que é na Play Store, na App Store, para você anunciar seu aplicativo lá. Então, se você quiser disponibilizar no PWA como se fosse um aplicativo instalável na loja, você também pode. Tem esse carinha aqui chamado PWA Builder, foi fundado pela Microsoft, ele facilita a criação e utilização de PWAs, permite empacotamento de uma aplicação para geração de apps Android, iOS e até Windows Phone também. Você abre o site lá e eu vou usar, para você conseguir usar essa ferramenta, você tem que ter o PWA rodando em um endereço válido. Como eu estou rodando localhost aqui, eu vou usar uma ferramenta chamada Cloudflare Tunnel. Inclusive eu recomendo isso aqui, se vocês quiserem pesquisar na internet. É muito interessante quando você precisa rodar teu app num HTTPS e você quer servir ele localmente para fazer um teste. Até tem muitas APIs de navegador que não funcionam fora do HTTPS, que são acesso à câmera, eu acho Bluetooth também, e tem mais algumas coisas que por questão de segurança de dados o navegador não disponibiliza API se você está rodando em HTTP sem criptografia. Então o Cloudflare ele faz um túnel pela internet, ele vai te fornecer aqui, por exemplo, tem mais ou menos na metade da tela aqui, tem aquele HTTPS, Beautiful Stanley Statistics, não sei o que. Esse é o endereço que ele registrou, o endereço temporário para mim, e já com SSL, e ele vai rotear meus requests conforme eu passei lá em cima para HTTP localhost. Aí com essa URL eu consigo ir lá no PWA Builder, eu colo minha URL aqui e submeto. Aí ele vai fazer uma leitura do site, ele baixa o manifesto, ele baixa todos os detalhes, ele vai entender o teu PWA, e aqui pode ver, ele já deu o meu ícone, o nome do site, e ele já traz aqui um conjunto de action items, coisas que ele sugere você fazer, que está faltando no teu arquivo de manifesto, que você pode adicionar. É muito legal esse site para quem está trabalhando com isso, que ele dá dicas de como você melhorar o teu manifesto, o que poderia adicionar para tornar a aplicação mais completa. E aqui, depois de feito esse rodado esse teste, você tem aquele botão Package for Stores lá em cima, que ele gera um aplicativo. E aqui, como exemplo, eu vou baixar o pacote para o Google Play, e eu escolhi, tem uma opção lá para escolher para ele baixar com o código fonte. Aí ele traz essa pasta source aqui, que eu abri no meu Android Studio local. Eu não mostrei aberto, não era tão interessante, mas eu abri lá, rodei no meu simulador e tá aí, o aplicativo instalado. A partir do Android Studio, agora com esse código fonte, eu consigo empacotar o app, gerar o binário, mandar para a Play Store, passar pelo review e pronto, meu aplicativo está publicado na Play Store e eu não precisei escrever nada de Kotlin nem Java. E o mesmo vale para iOS, então a gente consegue fazer empacotamento por aqui. Algumas capacidades do Manifest.json que eu achei interessante trazer aqui. Uma delas é shortcuts. Esse nó permite você definir um vetor de atalhos que você vai ter no teu aplicativo, que quando você gera o web nativo, ele deveria ficar assim. Deveria, porque eu tentei fazer, não consegui fazer funcionar, mas eu vi exemplos na internet que deve funcionar, deve ser alguma configuração que eu não fiz certo, mas seria essa a ideia, aquele long press que você segura o dedo apertado no aplicativo e abre um menu de contexto. É assim que você define, fica muito fácil. Você dá uma URL para ele, daí quando o usuário clica aqui, você vai cair naquela URL que você definiu e fica muito fácil implementar esse tipo de atalho. Orientação, você pode definir como que você quer que o aplicativo abra, se é em modo paisagem, se é em modo retrato, ou se você tem uma preferência, mas pode usar o outro. É bem interessante, que tem várias opções aqui. Tem um natural que eu acho que até usei ele no aplicativo, se eu entendi direito, tipo no tablet ele vai abrir em modo paisagem e no celular vai abrir em modo retrato, porque é o mais natural para aquele dispositivo. Display. Display também é uma opção para você dizer se você quer que o aplicativo rode. Se eu não me engano, aqui que você configura o standalone para dizer que você não quer elementos de navegador, por exemplo, a barra de endereço, o botão de voltar, essas coisas assim, você não quer que ele renderiza. No display standalone você configura esse tipo de coisa. Screenshots, que também são usados para as lojas, como Play Store, a App Store. Você pode definir aqui a lista de screenshots que você tem, para os tamanhos que você usa, e você tem tudo centralizado num lugar só e fácil para oferecer isso para as lojas, para ter os screenshots lá quando o usuário vai instalar o aplicativo.
APIs de navegador. Eu trouxe algumas aqui que eu achei muito interessantes. Uma delas é contatos. Tem uma API de contatos que abre quando você clica nela. Eu acho que não tem um screenshot aqui. Quando você, aqui no caso é um exemplo, pegando um botão e fazendo que o clique dele chame essa API de contacts.select. Quando você chama essa função, ele abre, e você está rodando isso no iOS ou no Android, ele vai abrir um seletor de contatos nativo do sistema operacional, que permite você selecionar todos os contatos que você quer compartilhar com a aplicação, e ela tem uma interface genérica que vai voltar para você, a hora que o usuário confirmar lá, volta para você no JavaScript aqui, uma lista de contatos que você aí consegue usar para, enfim, fazer o que você quer fazer com esses contatos. Seria adicionar no teu aplicativo ou enviar um link para eles, um convite, alguma coisa assim. Você consegue fazer dessa forma. Outra API interessante, a conexão com Bluetooth. Isso tem também já nos navegadores. Essa é uma que, se eu não me engano, deixa eu ver, aqui ele testou até funcionou com HTTP. Eu acho que ela não exige HTTPS. Mas aqui é um exemplo. Você pode pedir para o navegador disponibilizar as conexões, e daí lá ele mostra as opções para o usuário escolhe o dispositivo, clica em parear, e ele vai parear, e aqui você consegue comunicar direto do JavaScript pelo navegador com o dispositivo Bluetooth. Então você consegue acessar, por exemplo, um Fitbit do usuário e ler dados de saúde, enfim. Outra API interessante, que é Geolocation. Você consegue pegar a posição do usuário, se ele autorizar você ter esse acesso. É igual como quando você tem site na internet, você abre o Google mesmo, vai fazer uma pesquisa no Google, quer saber sua localização. Se você autoriza, é essa API que eles estão usando, que vai trazer as coordenadas do usuário, e o Google usa isso para melhorar os resultados da busca. E outra API, outro evento, esse aqui na verdade é só um evento que é interessante, que é Device Motion, que você consegue ler a posição do acelerômetro do celular através dessa API JavaScript. Então você consegue colocar comportamento no teu site, no teu aplicativo, apenas com JavaScript também. Aqui é a parte da API de sistema de arquivos. Ela fornece uma interface para você acessar o sistema de arquivos nativo, gravar arquivos, ler arquivos, de uma maneira quase como se fosse rodando local, mas não bem. Mas você pode implementar, por exemplo, um editor de texto que funciona na web, igual acho que tem até o VS Code, você consegue rodar ele hoje na web. Eu não cheguei a usar, não sei se ele salva local, mas eu acho que ele oferece essa opção também, e eu acredito que seja através dessa API que eles implementaram. Outra API, a idle, que é para detectar que o usuário não está usando o aplicativo, está idle, e é muito útil, por exemplo, se você está criando um chat, você quer mostrar para os outros contatos que o usuário está offline, o usuário está ausente, ele está no computador. Com essa API você consegue fazer esse tipo de detecção. Compartilhamento, esse aqui eu já usei, a gente usa no aplicativo da DCIS, que é para pedir para o navegador para disponibilizar um compartilhamento. Quando você faz isso aqui, ele abre essa janela nativa no celular e oferece várias opções, inclusive o WhatsApp, pode escolher um contato. Às vezes você quer compartilhar, como na DCIS a gente tem um Internet Banking, você quer compartilhar um comprovante de pagamento de Pix, por exemplo, a gente gera um PDF, e aqui, através dessa API, a gente disponibiliza esse binário. Eu acho que é em base 64 que tem que mandar para ele, se eu não me engano. E daí a pessoa escolhe aqui o WhatsApp da pessoa, manda um comprovante e automaticamente vai para o PDF. É muito fácil de implementar, funciona para iOS, funciona para Android, é muito simples de fazer funcionar. Outra API muito interessante que a gente também usou muito lá, que é a Get User Media. Isso aqui permite você ter acesso à câmera do usuário. Você consegue abrir streaming da câmera, fazer gravação de vídeo, fazer, no nosso caso, leitura de boleto, de QR Code, de Pix, que a gente faz através dessa API de dispositivos. Essa também exige HTTPS para funcionar. Vantagens de PWA. Então, não exigem a instalação pela loja, você pode fazer, mas não exigem. São rápidos e leves. Um aplicativo construído nativamente gera um binário, muitas vezes, de megabytes, dezenas ou centenas de megabytes. Se você faz um PWA, muitas vezes ele tem kbytes, ele fica muito enxuto. Funciona na maioria dos dispositivos,
A maioria dos updates não precisam passar pelo review da Apple e da Google. Isso é muito interessante. Você encontra um bug e você quer fazer uma melhoria de uma ferramenta, aí você pode fazer o deploy para o web e já está resolvido para todas as plataformas. A maioria dos updates não precisam... isso eu acabei de falar, desculpa. A base de código única, que alinha com o item 4, que é que você não precisa fazer alteração. Se você tem um bug numa tela, você corrige ele para a web, ele está corrigido para todas as plataformas. A desvantagem do PWA, a integração com o hardware é inferior, você, enfim, está rodando dentro do navegador, então você tem aquele passo extra. O desempenho é inferior em alguns casos. A Apple, ela geralmente é um pouco mais chatinha de lidar com algumas coisas, inclusive push notification, pelo que eu vi, só foi disponibilizado pela Apple através da API do navegador há poucos meses. Geofencing, que é você detectar quando o usuário entra numa área ou sai de uma área de geolocalização, não é disponível ainda, então tem algumas desvantagens. Eu queria trazer para vocês também um pouquinho sobre o próximo nível, que tem uma forma mais sofisticada de empacotar, que isso aqui é mais para a área de quem trabalha com Rails, que é o nosso caso lá. Através desses aplicativos nativos, PWA, que você instala, ele roda uma WebView dentro do nativo. Essa WebView fornece para você uma interface para você interagir com o JavaScript que está executando naquele site. Com essa interface, você consegue criar métodos que, você consegue invocar métodos de JavaScript e receber invocações de métodos do JavaScript. Através disso, eu vou passar um pouco mais rápido, que está acabando o tempo, o pessoal criou essa Hotwire Native. Essa é uma solução que saiu da empresa que fez o Rails, mas ela é genérica, ela funciona com outras tecnologias também, é apenas JavaScript, e ela permite você criar ela faz uma ponte entre o JavaScript e o nativo, e ela permite você progressivamente levar funcionalidades que o JavaScript não está te entendendo para o nativo. Através de JavaScript você invoca uma função que vai invocar uma função Kotlin no Android e Swift no iOS, e você consegue fazer isso no JavaScript. E de novo, você mantém uma base de código única, só que aqui você vai ter que implementar algo nativo. A gente precisou lá na DCIS fazer a leitura de código de barras, que o do JavaScript não era performático, ele não era muito bom, e a gente teve que implementar nativo, e através do JavaScript a gente dispara o código nativo do iOS e do Android, que vai abrir o leitor. A hora que ele recebe o código de barras, ele chama um callback JavaScript para a gente, dizendo, ó, esse é o JavaScript. A gente simplesmente preenche no formulário e submete o formulário automaticamente para o usuário. Então fica um negócio, uma experiência muito fluida e com uma qualidade muito melhor, porque a gente trouxe isso para o nativo. Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas depois a gente vai disponibilizar os slides. Algumas empresas melhoraram muito a performance delas através do uso de PWA. E aqui eu tenho alguns recursos. Eu tenho os links para vídeo no YouTube, que eu sei que não dá para copiar aqui, mas a gente vai disponibilizar os slides para vocês depois. Vocês conseguem clicar neles. E é isso. Perguntas? Uma tecnologia parecida que eu cheguei a usar é o elétrico. Você já ouviu falar? Sabia qual seria a vantagem de misturar o com o elétrico ou com essa tecnologia? Eu não sou muito familiarizado com o Electron, mas o Electron eu acho que você vai ter uma base de código separada, né? Se você já tem um web, você tem que criar outro aplicativo Electron, confere? Então, essa é a desvantagem. Você vai ter que escrever o código duas vezes, na mesma tela duas vezes. A vantagem do PWA é que você vai escrever a tela uma vez e você faz ela responsiva. E aquela tela vai estar disponível para todas as plataformas a partir de uma base de código. Se você introduz um erro ou se você precisa melhorar a tela, você corrige ela em um lugar só e faz o deploy e pronto, está corrigido para todo mundo. Daí no Electron você teria que corrigir nos dois lugares. E claro, o nativo tem suas vantagens também, a gente passou mas essa seria a diferença. Falando antes de utilizar o PWA ou as tecnologias do Swift Kotlin usando o Rails, certo? É possível utilizar também o React Native e o Flutter, que são tecnologias mais utilizadas hoje no mercado? Como é que eu utilizar? Eu utilizei mesmo, usar o Swift e Kotlin, que são tecnologias para Android e iOS, utilizar também com o React Native e Flutter também. E eu acredito que você consegue, eu acho que você consegue gerar, porque você consegue criar um WebView lá, mas meio que
meio que não tem muita vantagem, eu acho. É melhor ir para o nativo mesmo, que vai ficar mais enxuto e você vai ter pouco código nativo para manter mesmo. Eu acho que é mais vantajoso. Tem algum limite de aplicação, de tamanho de aplicação, que você recomenda? Por exemplo, hoje eu tenho um software gigantesco, né, web, e ele é responsivo até determinado ponto e eu quero transformar isso numa versão mais nativa possível com o PWA. É possível? É possível. Qual que é o nível? Assim? Há muitas requisições, muitas coisas do tipo, não vai mudar nada de performance? Não vai mudar em nada, porque no fim das contas o pessoal vai estar, o usuário vai estar abrindo como se fosse um navegador. O aplicativo roda empacotado no navegador, que fica meio que transparente, que o usuário não percebe que está dentro do navegador, mas é um navegador. Então ele fica, a questão de segurança, a questão de performance, tudo fica igual como se eu estivesse abrindo o Safari ou o Google Chrome e acessando nativo mesmo, acessando direto do teu site. Mais alguma pergunta? Você falou que quando você está fazendo, como é que está sendo o web? Você só joga lá, ou instala também? Você não quer falar? Sim. Sim. Como é que você, por exemplo, baseado no vai o jogador do set, na sua vitória, software, fases, o set, que é um problema que você fala no PWA, o objetivo C, ou você consegue separar os vários Tá, pergunta sobre o deploy e quando tem um deploy em etapas, né? Fica igual como se fosse web, porque como a pessoa está acessando pela web, ela está acessando o teu site. Então, se você tem um procedimento hoje que vai atualizar o teu site, mas não atualiza para todos os usuários, ou se você tem um release tipo canário, né, que você coloca só para alguns usuários, se der problema você faz um rollback, isso tudo continua funcionando igual, porque é como se fosse um navegador acessando o aplicativo. Então, fica bem natural. O deploy ele não é influenciado pelo PWA. Você vai pacotar esse cara. Isso. Como isso influencia no seu deploy? Tem alguma mudança nesse processo? Ou não sei, eu tinha a conexão que eu já tenho não influencia também. Quando você empacota no PWA Builder, ele também vai abrir um WebView, que é um navegador, e vai abrir o teu site. Quando você abrir o app, ele vai abrir o teu site. Então, se você tem um bug para corrigir, digamos na tela inicial, você vai fazer o deploy para a web. A partir do momento que o usuário reiniciar o aplicativo ou der ou refresh, por padrão esse builder ali, quando você faz aquela ação de puxar para baixo, arrasta para baixo para atualizar, ele roda a atualização, ele dá um F5, é como se você dá um refresh, isso, ele puxa a página nova. E ele fica assim. Inclusive, eu vi vídeos de pessoas que usam há mais tempo esse tipo de solução. O cara falou que a Apple ameaçou colocar offline o aplicativo dele, tirar do ar o aplicativo dele por falta de update. Ele não precisou mais lançar nova versão pela App Store, porque tudo era web, ele só precisava manter o web, e evoluir o web e tal. E ele passou um ano sem precisar passar por um review da Apple, evoluindo o aplicativo e todo mundo recebendo atualização. Daí ele só reempacotou o mesmo aplicativo e colocou no review lá só para não ser, só para a Apple não tirar, porque a Apple acho que considera um ano, se você não lança update, ela acha que o aplicativo não está morto e tira do ar, mas é bem interessante na parte de manutenção. Beleza? Só uma pergunta em cima disso que você acabou de falar. Ele fica atualizando e a segurança? É a mesma de um navegador. Está dentro do navegador. É igualzinho. Você tem acesso às mesmas APIs. Então, se está seguro, Mas o Google tem acesso a isso. Você está mudando o aplicativo querendo
Então, por isso eu acho que esse é um dos motivos que a Apple tem uma certa resistência com esse tipo de solução. Porque você pode ir lá passar um aplicativo que sei lá, um aplicativo de receitas que a Apple aprovou e depois você transforma em, sei lá, um Tinder. E você pode fazer isso. Eles não têm como bloquear. Infelizmente não tem. Mas assim, não vi relatos de ter acontecido. E eu acredito que se a Apple percebe que você fez isso, eles te bloqueiam. Você pode me banir, eu acho que tá. Isso no iOS e no Android. Mesma situação. Mas o Android teria mais facilidade. Eu acho que a facilidade é a mesma, né? Porque você pode atualizar o site completamente e o teu aplicativo vai abrir um site totalmente diferente e nenhuma das lojas, nenhuma das provedoras vai saber que isso aconteceu. Porque você está rolando um WebView ali, só um navegador. Ou seja, tem que estar desprotegidos. Em que sentido? Você disse que você baixou o aplicativo hoje que amanhã ele pode ser outra coisa. Sim, nesse sentido, sim, pode acontecer. Então, a minha pergunta é nessa sequência. Porque a maioria dos usuários que você pode botar um aplicativo não ser ativo. E a Apple criteriosa e tal. Tu já chegou a fazer, eu vi que a Microsoft, a moça ali, ela tem um facilitador em relação a isso, né? Sim. Você chegou a utilizar ele? Não, é bem tranquilo. A Apple é a única chata nesse sentido. O Google, inclusive, tem várias ferramentas, eles são totalmente pró-PWA, e a Apple, a parte de push notification, teve uma petição online para eles implementar. Mas, voltando à pergunta, a gente fez na Decis o Internet Banking responsivo, web, e empacotou aquilo ali para Android e iOS. Os dois passaram sem nenhum comentário. Pode ser. E eles não têm esse nível de se preocupam justamente com essas alterações. Por isso que eles lançam o aplicativo lá no browser. E a lançar esse agora. E aí eu podia falar um pouquinho em relação à facilidade de você simplesmente poder ser aprovado no botão X e todo dia não existe mais isso. Sim, é possível. Beleza. Obrigado, pessoal.